Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, está aí na sua tela. Aqui você tem acesso a todos os episódios do Conexão e também as nossas redes sociais. Uma mania na web tem preocupado pais e mães mundo afora. É o Choking Games, conhecido como jogo da asfixia ou jogo do desmaio aqui no Brasil. Isso mesmo, os jovens exibem ou disputam ao vivo na rede essa brincadeira perigosa, já classificada por estudiosos como um comportamento de risco. O jogo é praticado há anos e consiste em interromper o fluxo de oxigênio no cérebro em busca de uma suposta euforia. Alguns praticantes acabam provocando a própria morte acidentalmente. Mas o que leva a garotada e muitos adultos também a se arriscarem com este tipo de jogo e outros jogos? E será que muitos têm noção real do risco que estão correndo? Aqui no estúdio, conversando com a gente sobre o assunto, eu recebo Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga e membro do Instituto de Me Cuida, a Aline Sommerfeld, publicitária e mãe também, e Beto Largman, consultor de tecnologia aqui do canal Futura. Por telefone, outra mãe, a Jane do Carmo, vai contribuir com a nossa conversa ao longo do programa. Fique ligado. Quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta para a Fabiana. Recentemente, Fabiana, a gente tomou conhecimento aqui no Brasil do caso do Gustavo Detter, né? Um jovem de 13 anos, estudante de Santos. Ele teria se enforcado e morto ao ser desafiado por um outro praticante desse jogo, do jogo Choking Games, e assim, em casa, né? Pertinho do quarto do pai, nesse ambiente onde ele, entre aspas, estaria totalmente protegido, né, de todos os males. Normalmente é em casa que tudo acontece? Bom, infelizmente, as vítimas que nós temos no Brasil até o momento, todas foram em casa, encontradas ou pelos pais, ou por irmãos, ou por parentes próximos. Então, realmente é algo assustador, porque, a princípio, a casa, o lar, o quarto seria o lugar mais seguro onde essa criança deveria estar. A ideia de casa, de lar, ela supõe essa segurança, supõe esse lugar de proteção, como você falou. Então, o que é que está acontecendo que a insegurança chegou dentro dos quartos das crianças, dentro das salas das casas e estão acidentalmente levando tantos jovens? Infelizmente, as nossas estatísticas são muito baixas porque a gente não tem números reais de segurança pública ou dados de pesquisa ainda divulgados. E normalmente, até te cortando, essas mortes acabam sendo registradas como suicídio ou mortes acidentais, né? Exatamente, elas caem muito na estatística de suicídio erroneamente, deixando muitas vezes os pais sem saber realmente o que aconteceram, porque a gente tem um perfil que diferencia o suicídio, a ideação suicida, de um praticante do jogo do desmaio, de qualquer outro desafio de internet. Então deixa aí em branco para que os jovens entendam que existe um risco da prática, porque a partir do momento que é suicídio a gente não faz uma prevenção, e caindo nessa estatística os pais ficam sem saber o que aconteceu. E agora, Beto, o que mais assusta nisso tudo é que esses jogos, eles não são novos, mas agora, atualmente, nos últimos anos, eles estão aí na internet, na rede, disponíveis para todos. É isso? Olha, eu acho que com o potencial de comunicação, que as novas tecnologias, né, smartphones, e internet, Skype, tudo isso, os próprios jogos têm suas ferramentas de comunicação. Vídeos postados, isso influencia muito, né? Tanto é que depois vamos falar sobre medidas, né, que já estão sendo tomadas em alguns países de prevenção, né? Mas todos esses meios de comunicação e digital principalmente, eles facilitam a proliferação, né, de coisas boas ou ruins, né? Infelizmente, nesse caso, existem milhares de vídeos no Brasil, acho que uns 17 mil, uma coisa assim. Tem muita coisa. Um dado de progressão, que é de uma pesquisa, que em 2010 nós tínhamos 500 vídeos. Na última pesquisa que o Instituto de Me Cuida fez, nós chegamos a 19 mil vídeos. Então, em um espaço de 6 anos, a gente vê uma progressão geométrica, na verdade, né, do número de vídeos. Sim. Só de um jogo, porque existem vários outros, né?
É muita informação, para o bem ou para o mal, e tão acessível. Aline, como você faz para tentar, de alguma maneira, cuidar, observar o que seu filho, João, está fazendo na rede? Na verdade, eu acho que não é só na rede, né? Acaba que é bom que o monitoramento seja para a vida toda. Eu faço de tudo para participar o máximo possível da vida do João. E eu acho que pode ser no computador, pode ser no videogame, ou pode ser, sei lá, numa brincadeira específica com os amigos, assim. Tudo que se repete muito e que fica ali e que a gente não cria alternativa para que ele tenha uma vida mais dinâmica, a gente acaba montando um ciclo vicioso de alguma forma. Então, eu, desde ele muito pequenininho, eu tento estar junto com ele e criar alternativas para que ele não fique só na frente do computador, assim, porque, infelizmente, hoje é a alternativa mais fácil, né, que a criança ou adolescente tem, com os riscos de violência e tal, para um pai, acaba que ele realmente fica mais tranquilo do filho estar num computador, assim. A gente cria uma rotina de uma atividade física e, enfim, mas eu tento, vamos lá, um teatro, um cinema, ler um livro, fazer coisas que a vida fique mais dinâmica e que diminua esse risco. Agora, a gente tem que tomar cuidado, eu acho também, não sei, assim, eu antigamente tinha mais isso, acho que hoje o pai, até a mãe participa mais, conversa mais com o filho. Mas a gente tem que tomar cuidado também, tipo, esse jogo aí que você está jogando, você vai... Aí atiça a curiosidade. Então, na fase da curiosidade, né? Vamos conversar. Tem que conversar. Mas o João, ele já falou com você sobre esse jogo? Você levou esse assunto, questionou seu filho sobre esses jogos? E aí? Levei, assim, eu senti que ele tem um pouco de receio, assim, mas mãe, isso não está diretamente relacionado ao jogo online em si. A gente vê muito vídeo disso, as pessoas fazem isso e, de certa forma, acabam criando não sei, tem prazer em mostrar isso publicamente, em dizer, em competir, não sei, enfim, mas eu acho que não está necessariamente ligado ao jogo. É essa rotina, essa disciplina, é tentar buscar alguma coisa para superar só passar de fase e tal, para criar para aparecer, não sei, para criar um mecanismo maior além do que ele já tem, assim. E não sei, desde eu pequena, eu lembro que, tipo, meus pais tomavam cuidado com quem eu andava, né, as companhias e o que a gente fala, qual a linguagem que a gente está usando. Eu acho que é o tempo todo realmente que a gente tem que estar alerta. E não deixar que nada vire um vício, realmente. Vício é uma coisa muito chata e acaba levando a coisas ruins, né, de verdade. Eu queria complementar o que a Aline está dizendo. Em relação ao jogo, primeiro que ele não é a brincadeira do desmaio, que na verdade essa nomenclatura mais buscada e mais criada pelos jovens chama-se brincadeira do desmaio. Ela não está relacionada a uma prática de videogame em si. Nós temos aí um possível evento onde esse jovem pode ter sido desafiado a fazer isso, como pagar uma prenda, mas ela não está conectada a videogame em si. Existem outros elementos que a gente considera no Instituto que possam ser mais influenciadores. E você até citou essa ideia da imagem de aparecer. Ela é uma cultura contemporânea da criança e do adolescente. Existe uma necessidade muito grande. Eu acho que isso não é só criança e adolescente, não. Eu acho que todo mundo que publica... Temos adultos também participando disso. Então, além de curiosidade, pode ser sim vontade de querer pertencer a algum grupo, provavelmente. Pois é. As pesquisas indicam que o jovem, ele tem dois extremos, né? Tem o vulnerável, a criança que está entrando nessa adolescência, ela não quer mais essa identificação parental, o pai, a mãe ou quem representa esse lugar. E aí ele entra nesse mundo onde ele precisa existir. Esse mundo que ele precisa existir, o grupo é essencial. Não tem como você não participar de um grupo. E é preciso entender que para a criança ou adolescente,
a cultura do grupo é fundamental para a existência dele. Aquilo é fundamental naquele momento. Não tem como você chegar para a criança e dizer, não, mas você escolhe outro grupo, amanhã você tem outro. Isso não existe, né? Ele quer realmente aquela identidade daquele grupo que ele escolheu. Então, o vulnerável, ele se submete à prática. Indicado em pesquisa, 30% das crianças que fizeram a brincadeira do desmaio, elas fizeram por pressão de pares. Então, a gente está vendo uma criança que olha e diz assim, eu não faria isso na frente da minha mãe, nem do meu pai, é de risco, mas se eu não fizer, o grupo não me aceita, vai me pôr para fora, eu vou fazer. E aí, na ponta extrema, na outra ponta, nós temos o jovem que nos Estados Unidos chama de thrill seeker, o buscador de emoção. Nossa. Ele vive, a gente tem um limiar de adrenalina, né? Todo mundo nasce com um limiar de adrenalina na média, alguns têm a mais e outros têm para baixo. Eu não tolero uma montanha russa, não subo, não tem quem faça. Mas eu conheço pessoas que vão 100 vezes se deixar num parque de diversão, acham aquilo a melhor coisa do mundo. Então a descarga de adrenalina para essas pessoas é quase uma necessidade, né? E tem um jovem que é assim. Então ele vai em busca dessa adrenalina, ele vai em busca dessa experimentação, porque tanto o vulnerável como o curioso, ele vai estar experimentando o mundo. Ele vai precisar experimentar o mundo para saber quem ele é. Isso é parte do desenvolvimento, né? Eu quero trazer para a nossa conversa uma personagem, uma mãe, a Jane do Carmo. Jamie está com a gente? Sim, boa tarde. A Jamie passou por essa experiência em casa, infelizmente, ela perdeu um filho há 1 ano e meio. Conta a sua história pra gente. Então, o Thomas, meu filho, tinha 16 anos. A gente não tinha nem ideia que ele estava jogando, que ele estava brincando disso. E um dia ele ficou em casa sozinho e quando eu cheguei no final da noite, tipo meia-noite, eu encontrei ele em casa, já morto. E você... Mas depois a gente ficou sabendo dos sinais, de como que a gente pode saber, e realmente o Thomas tinha mostrado alguns desses sinais, que são dores de cabeça muito forte, olhos vermelhos, irritabilidade, tudo isso depois eu consegui reconhecer, mas quando aconteceu, eu não tinha a mínima noção do que tinha acontecido. Bom, foi realmente o susto. E você tem um outro filho, como você está conseguindo administrar todo esse acesso às redes, aos jogos, com esse filho que você está, enfim, tem a missão agora de acompanhar, Jane? Eu tenho uma outra filha e ela é mais velha, ela já tem 21 anos e ela já está em outra fase da vida. Mas ela, quando começamos a descobrir a existência desses jogos, ela foi lembrando que na escola dela tinha isso, que as pessoas respiravam desodorante, que eles faziam aquele jogo de desmaio no recreio, de bater no peito um do outro. E então mas ela já é adulta, né? Eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa com ela. Bom, que mensagem você deixa para os pais, né, que podem estar ouvindo agora esse seu depoimento, participando dessa experiência que você teve? Então, eu acho que é importante que os pais entendam que é qualquer adolescente, que não é o tipo rebelde ou tipo abandonado, não tem um tipo. O Thomas era um menino muito tranquilo, muito de família, ele não era de sair à noite, de fazer bagunça, ele era muito tranquilão. Então, eu acho que são todos que a gente precisa ficar de olho, escutar o que eles estão falando para a gente e ficar muito atento a esses sinais que Jimmy Cuida divulga, tem divulgado muito claramente,
Porque é só assim, porque dificilmente um adolescente vai chegar para você e falar, eu estou jogando esse jogo. Mas a gente percebendo que ele está com certos sinais, a gente pode fazer as perguntas certas, talvez. Certo. Obrigada pela sua participação, Jane. Tá aqui no Conexão, por dividir essa sua história. Obrigada a vocês. Um abraço. Outro. Boa tarde. Boa tarde. Aline, é meio que por aí você acompanha o seu filho, mas você sabe que tem lá um inimigo oculto, né? Você tem, então realmente está sempre atenta. Tem vários, né? É mais um pra gente. A ferramenta, a rede. E na rede vários. É a rede e também o lance da influência mesmo, assim, é óbvio que a gente como mãe tem que estar sempre atento de que realmente isso pode acontecer com qualquer adolescente. Meu filho é quieto, meu filho não é de sair, meu filho é um bom menino dentro de casa, o mesmo perfil. O meu empenho, e eu acho que acaba que, é óbvio que é o empenho de toda mãe que cuida do seu filho e tal, de fazer o possível para a gente não pode nem murar essas dificuldades, essas coisas ruins que acontecem, porque infelizmente elas estão aí. Então a gente não tem como tolir, assim, botar alguma coisa no computador que não, isso ele não vai conseguir abrir, assim. Até tem alguns bloqueios no meu computador, mas é o meu marido que coloca lá isso aí, ele vigia mais, assim. Mas, por exemplo, troca de senhas, essas coisas, acaba que vai tudo pro meu e-mail ou pro e-mail do meu marido. Eu escuto bastante andando em casa quando ele está jogando, quem são, normalmente se repetem as pessoas que eles jogam, né? Então você tem aquele grupinho e vê o comportamento daquele grupo e quem são essas pessoas. Eu entro na onda dele, eu gosto que ele divida as coisas comigo. Então, esse ano a gente foi para o Brasil Game Show, fui para São Paulo, pegou ele, um outro amigo, levo desde novinho, gosto desses festivais de anime, levo eles e tento entrar na brincadeira, até para eu ali, devagarzinho, só acompanhando, a gente passa a entender um pouco, né? Eu vou sair daqui um pouco mais preocupada, na verdade, te confesso. Porque mas não é essa nem a missão, né? Alertar. Posso até aliviar um pouquinho. Alertar. O que a gente está procurando não é tornar a internet o grande vilão dos pais. Eles chegam em casa e simplesmente anulem o computador, jogam tudo fora. Não existe. A internet veio para ficar. Ela trouxe um benefício enorme para a vida das pessoas, a gente não tem como negar. Né? Beneficia de uma forma que a gente tem uma vida mais prática, mais tranquila até. Mas, por outro lado, eu acho que o que está existindo é uma discordância da velocidade. Com o jovem que nasce na cultura da internet, aquilo já é parte dele. Né? E nós que aprendemos a utilizar a internet. Ela é uma ferramenta que a gente está o tempo todo tentando aprender como é que ela funciona. Até quando a gente faz um upgrade do celular, existe uns 2 dias ali de aprendizado de como é que aquilo funciona, enquanto um jovem pega e sabe manusear de uma forma brilhante, como se aquilo já viesse registrado. Né? Então existe essa disparidade, eles estão na frente. E à medida que eles estão na frente, os pais estão correndo atrás. E o que a gente precisa aprender é como é que a gente manuseia uma educação digital que não é de proibição. Não temos e nunca tivemos como proteger os filhos de todos os perigos do mundo. Não existe isso. Impossível, né? É impossível. Então, o que é que a gente quer com os alertas dos desafios? Eu chamo essa era agora de era dos desafios. São assim que os jovens brincam hoje em dia. Não é só a brincadeira do desmaio. Existem youtubers com um canal específico para isso. Existe um youtuber em São Paulo que já tem mais de 60 vídeos de desafios, tem vídeos com 4 milhões de visualização. Então, o que é que a gente quer? Introduzir um programa de prevenção, não que a gente vá dizer as nomenclaturas, primeiro que elas se proliferam e são difíceis de acompanhar, é a gente focar na importância de existir, porque aí entra um outro componente chamado educação. A educação formal, ela nas escolas, ela hoje em dia é extremamente conteudista.
A gente não tem um programa de competência socioemocional, onde o jovem é ouvido. Ele quer ser ouvido, ele quer falar sobre as coisas que estão acontecendo. E à medida que não se acompanha isso, você não escuta o mundo onde eles estão. Se perde. Né? E continua, eu quero pegar o gancho que você falou do YouTube e trazer essa questão para o Beto, né? Tem gente paga para alimentar isso tudo na internet, né? Na rede. Eu acho assim, eu acho que a escola está mudando, tem que mudar, porque né, ficou parada, né, de uma mesma maneira durante mais de 100 anos para um tipo de economia industrial, enfim. E tem um programa muito bacana em algumas escolas americanas que chama-se New Media Literacy, que é como se fosse uma alfabetização em mídias digitais, para que as crianças consigam entender e saber separar o que é verdadeiro, até fazendo uma busca no Google, porque aquilo, né, não acreditar em tudo que está na internet, que tudo é verdadeiro, esse tipo de coisa, redes sociais, como se comportar, né? Então nós estamos aprendendo a isso, né? Porque a internet muda a cada né, dia, coisas novas surgem, então a gente tem que estar sempre se preparando para o que vier. Agora, mais do que tudo, a educação e o papo em casa, eu acho que é o mais importante, né? E eu queria trazer, o nosso tempo está se esgotando, eu não queria terminar esse programa sem falar da questão da regulamentação, da fiscalização. Você, Fabiana, trouxe um exemplo para a gente aqui, né? A França parece que já está desenhando, já consegue regulamentar melhor essa história toda na rede, né? O Brasil está longe disso ainda? Estamos. Rapidamente, sua Infelizmente, não temos uma estatística de segurança pública, nem uma atenção do governo para que a gente tenha algum tipo de medida no Marco Civil da Internet. Estamos trabalhando para isso. Na França, existe uma multa extremamente alta para qualquer pessoa que publique qualquer tipo de vídeo, dissemine ou faça apologia a qualquer brincadeira que seja de alto risco para a criança e o adolescente, principalmente a brincadeira do desmaio. Assim como a segurança pública, ela é acionada se a pesquisa for feita online de qualquer casa da França. Então, essas são ações que a gente pode copiar, a gente deveria copiar. Parece proibicionista? Parece, mas a gente tem que começar por algum lado, porque a disseminação é muito alta e a gente tem que ter algum tipo de bloqueio desses vídeos. A gente tem que fazer isso. É necessário, porque infelizmente a gente cada vez mais está tendo notícias, recebendo essas informações desses casos, dessas mortes, né, que estão chegando. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui no programa, no Conexão Futura, Beto, Fabiana e Aline. E a você de casa também por ter acompanhado mais essa edição. Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima, a gente se vê.